O cenário político do Vasco é igual ao cenário do YouTube do Vasco. Sabe quem falou isso? Foi um torcedor do Urubu, cara. Um flamenguista falou isso, um rubro-negro. Pra vocês verem como é que tá a merda da situação do Vasco, da nossa política e também dos bastidores do clube, que algumas pessoas resolvem se programar para atacar o outro, dar porrada no outro, e parece que não estão um pouco se importando com o que de fato é o Vasco. E eu quero trazer para vocês nesse vídeo, sem vinheta, sem nada, porque eu tô puto, tô estressado. Eu tô estressado por dois motivos. Primeiro, por causa do Vasco tá uma merda. E segundo, por ver companheiros de trabalho aí, que tem canais no YouTube, fazendo merda em cima de merda. Vamos comentar esses temas aqui com vocês. Vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o Quinteiro. Cara, muita gente critica o Quinteiro. Quinteiro é fraco. Quem me acompanha no trabalho aqui, quem me acompanha falando direto aqui sobre o Juan Quinteiro, sabe que desde quando ele chegou eu sou contra a contratação dele. Porque um cara que era reserva de Paulão não pode ser bom jogador. Ponto. Mas quem é o culpado disso não é o Quinteiro. O culpado disso foi a mesma pessoa que trouxe Matheus Ribeiro pro Vasco. Foi a mesma pessoa que trouxe Danilo Boza pro Vasco. Foi a mesma pessoa que trouxe Edmar pro Vasco. A pior gestão da história, futebolisticamente falando, do Vasco, senhor Jorge Salgado. Quem contratou esses caras foi um dos piores diretores executivos da história do Vasco, senhor Carlos Brasil. Esses são os verdadeiros culpados. E a única pessoa que eu isento de qualquer tipo de culpa são os torcedores do Vasco. Esses têm amor incondicional. Esses vão lá, esses apoiam, esses compram ingresso, esses se associam, esses choram pelo clube. Esses são os que sofrem realmente pelo Vasco. E aí, você pode olhar a situação na tabela, a gente briga com Londrina. A gente está a um ponto do Londrina. É horrível ter que falar isso, cara. A gente está, se subir, vai subir pela incapacidade dos adversários e não pela qualidade nossa. Time que foi montado por senhor Jorge Salgado e senhor Carlos Brasil. Por incompetência da nossa gestão. E aí a gente olha também alguns que se dizem torcedores e não são bandidos, e ameaçam a família de alguns atletas, que não tem culpa de estar no Vasco, porque teve alguém que contratou os caras. Esses são os verdadeiros culpados. E tá aí a ameaça para a família do Edmar e o jogador Edmar, que não era nem para ser jogador, isso é um fato. Mas ameaçar a família de jogador, pô, pelo amor de Deus, cara, esse cara não tem coração, não. O cara tá lá, faz merda, mas ele não é o principal culpado, não. Não que os outros culpados tenham que ser ameaçados de morte. Ninguém tem que ser ameaçado de morte. Mas o outro fato que eu queria entrar aqui e falar com vocês, que talvez seja o principal objetivo desse vídeo, seja a questão de briga entre os youtubers. Cara, não tem a menor condição de entender, não tem menor cabimento o que acontece de o Vasco perder um tá aí tampar na porrada com o outro em forma de vídeo. YouTube não é terra de ninguém não, cara. A gente não tem que estar aqui pra estar xingando o outro. Vocês não vão me ver aqui falando mal de outro canal, talvez discordar de opinião de um, discordar de opinião de outro. É natural que aconteça. Agora, descer porrada no vascaíno contra o outro, torcedor do Urubu, colega meu de trabalho chegou pra mim, o cenário do YouTube do Vasco é igual ao cenário da política do Vasco. E, inclusive, alguns youtubers citam a polarização política, né, do Brasil, e é igual a polarização política do Vasco. Se você não gosta de um candidato, tem que descer a porrada no outro. Se você der uma opinião diferente, tem que descer a porrada nele e vai pregando ódio o tempo todo, fomentando ódio. Meu irmão, isso aqui não é terra de ninguém não, cara. Você tem que ter compromisso com aquilo que você fala, cara. Então, assim, eu queria deixar esse vídeo de repúdio, não é um vídeo de notícia, é só um vídeo de informação, porque eu tô enojado de ver o jogo do Vasco. E eu tô enojado de olhar pro cenário do YouTube, porque eu gosto de acompanhar os canais do Vasco, seja de qualquer cunho. Apoiadores do Levenciano, apoiadores do Salgado, eu vejo todos os tipos de canal, mas é nojento ver um canal atacando o outro. E esse cenário político do Vasco, eu acho que não cabe mais trazer esse cenário político do Vasco pra dentro dos canais do YouTube. Esse recado rápido que eu queria deixar, de que eu tô enojado, não tem notícia hoje, não vou falar de notícia por conta dessa situação. É chato ter que falar sobre isso, mas infelizmente alguns dos nossos companheiros aqui de YouTube, no momento que eles falam sobre isso, é nojento, cara, é nojento. Estamos chegando aqui ao final do vídeo e um abraço para vocês aí. Desculpa por não trazer notícia, desculpa por não trazer opinião, análise tática, futebol,
porque o momento do Vasco parece que não tá para isso, até porque qualidade técnica pra gente analisar também não tem muita coisa não. É meu repúdio que eu tinha para deixar para vocês.